Só para concluir a aula passada, que nós deixamos meio em aberto o final, o teorema que provamos, lembrem que na aula passada nós estávamos trabalhando com o caso onde a diferença das raízes era inteira, não é? Então, esse número inteiro poderia ser zero, no caso, raízes iguais, e nós provamos, usando o método de redução de ordem, nós chegamos que a segunda solução é a primeira vezes o V, da redução de ordem. E o V, para nós chegamos nesta fórmula bonitinha, fácil de integrar. Uma potência de x vezes essa série em potências de x também. Então, é fácil de integrar termo a termo. No caso em que o n é igual a zero, nós integramos e vimos que logo o primeiro termo era a integral de 1 sobre x, que produzia o log x multiplicado por y1. E os outros formam uma série de potências, que eu coloquei aqui, e foi possível fatorar o x elevado a R1 mais 1. Então, até aqui nós vimos na aula passada. Nós também vimos o caso R1 menos R2 igual a N. Agora, o N estritamente positivo, ou seja, a diferença é um número inteiro, mas não é zero, tá? Usando a mesma fórmula, o y1 de x, quem que é? É o x elevado a R1, mas R1 é N mais R2, tá? Bom, e eu tinha que integrar novamente esta série, toda ela multiplicada por x elevado a menos 1 menos n. Muito bem, então, integrar isto é fácil. A integral desta potência é x elevado a menos n sobre n. A integral de C1x elevado a menos n é C1x elevado a menos n mais 1 dividido por menos n mais 1. Eventualmente, quando eu chego no Cn, eu tenho x elevado a menos n mais n menos 1. E isto daqui nada mais é do que 1. Então, é Cn elevado x elevado a menos 1. Portanto, este termo aqui é o que produz o logaritmo, quando eu integro. E os outros, aqui eu tenho x elevado a zero, ou seja, isto tudo é 1. E os outros termos aqui já aparece x, depois x ao quadrado, etc. Eu integro cada um desses termos e o logaritmo aparece aqui no meio. E o resto continua potências de x quando eu integro. Portanto, o que que acontece? A minha solução, eu observo o seguinte, aqui eu já integrei. Então, a minha solução é essa série de potências x elevado a R1, que eu posso escrever desta forma, que é o x elevado a n mais R2. Este x elevado a n cancela com x elevado a menos n, produzindo 1. X elevado a n pela distributiva cancela com este, produzindo um x. X elevado a n cancela com este, produzindo um x ao quadrado, e assim por diante. Então, sobrou aqui em evidência o x elevado a R2. Só que o x elevado a R2, que multiplica o quê? A série de potências vezes outra série de potências. O produto de duas séries de potências é novamente, ou seja, essa caixa em azul, é novamente esta série de potências. Eu chamo de Bn/Xn, são outros coeficientes. A gente quer ver a forma da solução. Então, notem que neste caso nós temos este termo, Cny log x, mais o xr2 vezes uma série de potências. Tá? Então, resumindo, o que nós vimos nas duas últimas aulas, o teorema do ponto singular regular x igual a zero para esta equação daqui. Tá? Então, para esta equação, x igual a zero é ponto singular regular quando P de x e Q de x são analíticas. Ou seja, que tem raios de convergência, tá certo? Finitos, ou, enfim, pode ser infinito também. Nos nossos exemplos sempre é polinômio,
Então, os raios são, de fato, infinito, mas não tem que ser. E o raio, eu vou chamar de raio mínimo, o mínimo entre o raio de convergência de P de x e Q de x. Nós deduzimos que o primeiro coeficiente é a equação indicial. E as raízes dessa equação indicial é o que realmente determina a forma da solução. Então, nós vimos, se as raízes são, a diferença delas, a maior menos a menor, não é um número inteiro, nem é zero, nós vimos que existem duas soluções de Frobenius. Esta daqui é uma solução de Frobenius e outra solução de Frobenius. Por que existem essas duas soluções? Porque é possível, de fato, trabalhar a relação de recorrência para as duas raízes. É o que nós mencionamos na aula passada, aquele φ de R, né, que nada mais é do que a equação indicial deslocada por R mais N. E como aquilo era sempre diferente, porque a diferença das raízes não é inteira, aqui não pertence, tá? Não pertence. Então, nós temos as duas soluções. Se as duas raízes são iguais, então, sempre para a maior raiz é uma solução de Frobenius. Ou seja, sempre para a maior raiz existe solução de Frobenius, para a maior raiz. Agora, para a segunda, para a menor, então, nós provamos na aula passada que a forma da segunda solução tem este termo logaritmo. E se R1 menos R2 é igual a um número inteiro, e esse número inteiro estritamente positivo, a primeira é uma solução de Frobenius, correspondente à maior raiz. Mas a segunda tem também o termo e pode ser zero. Então, há casos em que nós estamos aqui no terceiro item e o C pode ser zero. Ou seja, não aparece o termo logaritmo, depende da equação. Então, nós vimos aqui os três casos possíveis para um ponto singular regular x igual a zero, tá? E dentro desta técnica, damos um destaque especial às equações de Bessel. Mas aí já não podemos trabalhar mais porque temos que passar agora para o próximo assunto, mas seria o assunto em seguida a este, seria dar uma atenção especial à família das equações de Bessel. São equações de segunda ordem e que nós já vimos a forma delas e que justamente produz soluções aqui logarítmicas, tá bom? Ok, então, hoje nós vamos iniciar uma teoria que foi desenvolvida por um matemático francês, Fourier, Joseph Fourier, no começo do século XIX, e ele desenvolveu essa teoria para trabalhar realmente com equações do calor, né? Nós vamos ver, ou seja, o tratado que ele desenvolveu é a teoria analítica do calor. E então nós vamos trabalhar nas próximas aulas, novamente, no espírito de um curso de cálculo 3. Em algumas aulas não é possível estudarmos essa teoria de Fourier por completo. Então, nós vamos o quê? Apresentar para vocês o que são essas séries de Fourier, tá? que desenvolvidas por ele, e como utilizar em alguns problemas. Essencialmente, o problema do calor, equação da onda, equação do calor, para ver como usar essas séries. Mas temos que parar por aí, porque também acabou o semestre, né? Em poucas aulas. Então, qual que é a ideia de Fourier? Eu sempre gosto de fazer um paralelo com a ideia que Taylor teve. Né? Taylor, o que teve? Que ideia teve? Brilhante, né? As séries de Taylor.
representam funções que são infinitamente diferenciáveis, possuem uma série de Taylor, não é? Portanto, elas são representadas por uma série de Taylor. Há uma igualdade entre a função e a sua série de potência, sua série de Taylor, não é? Fourier teve uma ideia também na mesma linha, vamos dizer. Ele olhou para funções periódicas, que são muito comuns em aplicações, funções periódicas, e pensou, bom, como que eu posso representar esta função? Por que não com séries de senos e cossenos, que também são funções periódicas, não é? Então, essa essencialmente é a ideia de Fourier, que nós vamos formalizar agora. Então, nós vamos definir f de t. Então, aqui nós vamos tratar de séries de Fourier hoje. São essas séries trigonométricas. Então, f de t é periódica de período P, se f de t mais p é igual a f de t. Tá certo? Isso para todo t onde está definida essa função. Tá? Quando eu trato o menor período, esse é usualmente chamado de o período da função. Só que aqui não será necessário trabalhar com o período, ou seja, o menor período. Pode-se trabalhar ou não. Tá? O importante, por exemplo, a função cosseno, né? Nós vimos que o cosseno de t tem período 2π. O cosseno de n, o cosseno de nt tem período 2π sobre n. Então, tem período 2π sobre n. Então, justamente porque quando eu olho para cosseno de nt mais 2π sobre n, ou seja, quando eu olho para a função substituindo t por t mais p, eu verifico que isto é cosseno de nt mais 2π, que também é período da função, que é o cosseno de nt. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí que trabalhar com funções cosseno e seno e queremos representar uma função periódica por a sua série de Fourier. Então, inicialmente, eu vou supor aqui esta igualdade, que é a série de Fourier. Eu vou pôr entre aspas, porque dizer que uma função é igual a uma série, seja de potências ou uma série, no caso de Fourier, eu tenho que falar em convergência. E hoje eu não vou falar em convergência. Então, vamos assumir que é igual. A hipótese que eu quero sobre a f é que seja contínua por partes. Então, eu vou supor que a minha f de t contínua por partes e período P. Tá? E, inicialmente, nós vamos supor P igual a 2π. Ok? Então, f de t vai ter uma série de Fourier dada da seguinte forma. Uma série de cossenos e este
Isso daqui faz parte, este termo constante fará parte da sua série de cossenos, mais uma série de senos. Opa! N igual a 1, N igual a 1 até infinito. Ok? Então, isso é o que eu chamo a série de Fourier de f de t. Ok? Bom, e a ideia é, eu preciso determinar quem são esses coeficientes. Ou seja, quem é o Bn, o An e o A0. Certo? Para saber o que é a série de Fourier. Eu tenho que dizer quem são os coeficientes. Quando eu falo em série de Taylor, eu tenho uma fórmula para os coeficientes de Taylor. Aqui eu tenho que ter uma fórmula para os coeficientes de Fourier. Ok? Bom, antes de entrar realmente em como deduzir esses coeficientes, vamos relembrar algo do cálculo 1. Tá? Que é o seguinte, eu vou precisar das seguintes integrais. Então, lá do cálculo 1. A integral de menos π a π de cosseno de mt, cosseno de nt, dt, são os produtos de cossenos, seno com seno e os produtos mistos. Tá? A integral de menos π a π de seno de mt, seno de nt dt. Também vou precisar da integral do seno de mt, cosseno de nt dt. Mas vamos ver que o resultado destas duas integrais é igual a zero se m diferente de n. E é igual a π se m igual a n. E esta é igual a zero sempre. Tá? E eu vou, pelo menos, trabalhar com uma delas, porque toda a questão de integrar cossenos e senos é muito necessária aqui, na teoria de Fourier. Então, vale a pena, vamos dizer, ir trabalhando isso, apesar de ser do cálculo 1, vamos fazer só para ir acostumando com essas integrais. Ok? Então, primeiro eu vou precisar da fórmula de cosseno de A mais B. Tá? Então, eu tenho aqui, na realidade, eu vou querer a seguinte fórmula. Cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Eu sei que isso é cosseno A, cosseno menos B. Mas cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos B, cosseno de B. Menos seno A, seno de menos B. Só que seno de menos B é o quê? É menos seno de B. Então, eu ponho seno de B e eu tenho mais. Aqui, mais cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Ok? Então, nós vemos que este termo cancela com este, e, portanto, eu tenho uma fórmula para o produto de cosseno A, cosseno B. Cosseno A, cosseno B. Então, eu tenho aqui que cosseno A, cosseno B é igual a 1/2 de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. E se eu quisesse o seno A, seno B?
que eu faço? Subtrai. Né? Se eu faço este menos este, eu vou... O que ocorre? Eu fico com um menos aqui. E aí eu tenho a fórmula para seno A, seno B. Que é igual a 1/2 de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Ok? E também podemos trabalhar com seno de A mais B mais seno de A menos B. Pelas fórmulas trigonométricas, eu sei que isso é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? Então, esse é o primeiro seno de A mais B, mais seno A cosseno menos B, mais cosseno menos B, cosseno B, mais seno de menos B, cosseno A. Só que seno de menos B é menos seno de B. Então, o seno de B com cosseno de A, esse termo cancela com esse. E aí nós temos também uma fórmula para o seno A cosseno B. É 1/2 de seno de A mais B mais seno de A menos B. Ok? E agora eu gostaria de integrar. Então, como que vamos fazer isso daí? Então, a primeira integral que eu quero calcular é de menos π a π, cosseno de mt, cosseno de nt. Então, substituo na fórmula assim. Então, isto daqui, cosseno de mt, cosseno de nt dt, é igual a integral a 1/2 da integral de cosseno de m menos nt, ou seja, mt menos nt, tá certo? Estou substituindo aqui mt e aqui nt, mais cosseno de m mais nt. Tudo de menos π a π. Ok? E aí eu vejo o seguinte. Vou colocar para cá. Então, eu tenho a primitiva do cosseno seno de m menos nt dividido por m menos n. Tem 1/2, calculado de menos π a π. Mais seno de m mais n. Tudo isso eu estou supondo m diferente de n. Ok? Porque eu estou, inclusive, dividindo aqui, né? Por m menos n. M diferente de n. M mais n. Depois eu faço o caso m igual a n separadamente. Menos π, π. Ok? Então, vejam, eu vou calcular a função seno. Mn são inteiros, importante aqui dizer que Mn são inteiros. Ok? Então, seno de um múltiplo inteiro de π é 0. Seno de um múltiplo inteiro de menos π é 0. Então, calculando isto em π e menos π, nós temos 0. A mesma coisa aqui. 0. Então, conclusão, já deduzimos que, de fato, se m é diferente de n, nós temos 0 para essa integral. Ok? Se m é igual a n,
Na realidade, eu estou substituindo aqui o caso B igual a A. Quando B é igual a A, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 2A. Então, a fórmula que eu estou utilizando no caso A igual a B é a fórmula conhecida, cosseno ao quadrado de A é igual a 1/2 de 1 mais cosseno 2A. Ok? Então, quando M é igual a N, eu tenho cosseno ao quadrado de MT, que eu quero integrar de menos π a π o cosseno ao quadrado de MT dt. Pela fórmula, isso é igual a 1/2 da integral de 1 mais cosseno de 2mt dt, de menos π a π. Isto é igual a 1/2, a integral de 1 é t, a integral do cosseno, seno de 2mt dividido por 2m, de menos π a π. Pela mesma razão, o seno é 0, em 2mπ, em menos 2mπ, o seno é 0. E aqui nós temos π menos menos π, ou seja, 2π, e, portanto, tudo é igual a π. 1/2 de 2π é π, provando esta outra igualdade, ok? O seno é a mesma coisa, vocês podem fazer, só troca o sinal. Então, vai ser o mesmo resultado. O caso do produto, quando ele é misto, a gente pode usar essa fórmula do seno A mais B. Então, eu tenho que seno de MT cosseno de NT dt, de menos π a π, tá certo? Substituindo o valor, que isto daqui é igual a 1/2 disto. Isto é igual a 1/2 da integral de menos π a π, de seno de M mais NT, mais seno de M menos NT. Também eu faço o caso M diferente de N. E, portanto, isto é igual a menos cosseno de M mais NT sobre M mais N, a primitiva do seno, e a primitiva do seno de menos M menos NT, calculado de menos π a π. Obviamente, o cosseno de um múltiplo inteiro de π não é 0. Mas nós vamos usar aqui o fato de que cosseno, vou fatorar esse menos, que cosseno é uma função par. Então, quando eu integro no intervalo simétrico, é 0. Né? Então, eu sei que cosseno de M mais N π sobre M mais N, menos cosseno de M mais N em menos π, que isso é 0. Né? Então, isso já é 0. E o outro, pela mesma razão, cosseno de M menos N π, menos cosseno sobre M menos N, cosseno de M menos N em menos π também é 0. Ok? Então, nós temos que isso é igual a 0. Tá? Provando aquilo lá, no caso de M ser igual a N, tá certo? Ou seja, A ser igual a B, basta substituir aqui na fórmula, seno de 0 é 0, seno de 2A, tá? Então, eu tenho que seno de 2A
1/2 de seno de 2A é igual a seno ao quadrado de A. Tá? Isso no caso A igual a B. E aí eu tenho que integrar o seno. E também é fácil ver que então, tudo isso é zero. E aí, no caso em que M é igual a N, eu tenho que o seno ao quadrado de MT é igual a 1/2 integral de menos π a π de seno de 2MT. E essa primitiva é menos cosseno de 2MT sobre 2M de menos π a π, pela mesma razão é zero. Tá? Então, provamos estas fórmulas muito importantes para deduzir os coeficientes de Fourier. Ok? Então, são lá do cálculo 1. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu gostaria de calcular, então, quem é o A0, por exemplo. Então, eu vou integrar termo a termo esta série. Então, eu vou integrar menos π a π, f de t, e isto é igual a integral de menos π a π de A0 sobre 2, mais n igual a 1 até infinito, a n, a integral de menos π a π do cosseno de nt dt. Estou integrando toda a equação. N igual a 1 até infinito, Bn, a integral de menos π a π do seno de nt. Ok? E aí, nós vemos que isso daqui é igual. Aqui eu estou integrando uma constante, A0t de menos π a π. Aqui, esta integral, vamos ver o que é essa integral. É o seno de nt sobre n, de menos π a π. Nós já vimos, seno de nπ é zero, seno, então isso também é zero. Então, eu estou com uma série que multiplica, a n multiplica zero para todo n. Tá? Então, isso daqui é zero. Aqui a mesma coisa, esta integral é menos cosseno de nt sobre n de menos π a π. Uma função par, né? E, portanto, igual a zero. Então, isso também é zero. Ok, e isto é A0 sobre 2, π menos π, portanto, eu tenho que isto é igual a A0 π. Então, quem que é o A0? Divide isto daqui por 1 sobre π e eu tenho o valor de A0. Então, daqui eu sei que o A0 é igual a 1 sobre π integral de menos π a π f de t dt. Então, este é o coeficiente de Fourier A0. Ok? Então, temos uma fórmula para calcular. Se eu sei que a minha função é contínua por partes, periódica, eu integro e encontro o A0. Tá bom? Então, esta é a fórmula do A0. Agora, eu gostaria de encontrar uma fórmula para o AN e fazer uso daquelas integrais. Então, o que eu vou fazer é multiplicar, multiplicar toda esta equação por cosseno de mt. Então, se eu multiplicar a equação por cosseno de mt, cada um dos termos tem que ser multiplicado por cosseno de mt. Cosseno de mt. Ok? E aí,
sei que se eu integrar de menos π a π, f de t, cosseno de mt dt, isso tem que ser igual à integral de menos π a π de A0 sobre 2, cosseno de mt, mais integral de menos π a π AN. Opa, tá faltando somatório. Deixa eu colocar aqui. Então, o AN não precisa estar dentro da integral, porque não depende de t. Então, eu deixo o AN aqui fora e integro apenas os termos que dependem de t. F de t, cosseno de mt, de menos π a π, mais o somatório Bn, a integral de menos π a π, f de t, seno de mt dt. Ok? Então, vejam. Opa. Fiz aqui, desculpa, gente. Não é f de t. Cosseno de nt. Eu estou multiplicando por cosseno de mt. Aqui é o seno de nt, que eu estou multiplicando pelo cosseno de mt dt. Então, eu estou simplesmente integrando, olha, aqui, aqui e aqui. Tá? E aí, nós já vemos que vamos aplicar essas fórmulas que deduzimos agora há pouco. Como que isso será feito? Note que quem que está variando com o somatório? É a variável n. A variável n é que está mudando e, portanto, eu estou com infinitas integrais onde o n está variando. O m está fixo. Eu fixei um m. Então, vejam aqui, m está fixo. E o n é que está variando aqui com este somatório. Então, para m fixo e n variando, esta integral, por exemplo, é sempre zero, independente do n, porque o produto, nós provamos que o produto aqui misto, seno com cosseno, é sempre zero. Então, esta integral é sempre zero. Só que esta, o n está variando. Então, n igual a 1, por exemplo, é zero. N igual a 2 é zero. Quando n chega em m, n igual a m, então, isso daqui vale quanto? π. É o único valor no qual esta integral é não nula. Em todos os outros valores, esta integral é zero. N está variando, mas em n igual a m, esta integral vale π. Então, este somatório é um somatório de zeros, né? A menos do n igual a m, o am vezes π. É o único valor deste somatório que é não nulo. O resto é tudo zero. E aqui esta integral também é o seno de mt sobre m, calculado de menos π a π, nós já vimos que isso é zero. Então, esse é zero. Então, tudo que sobrou aqui, para esta integral, nós temos que a integral de menos π a π f de t cosseno de mt dt. Então, aquele somatório sobrou apenas o AMπ. Portanto, está aí a fórmula do AM. Para qualquer M, a fórmula é essa. 1 sobre π
integral de menos π a π, f de t, cosseno de mt dt. Tá? Esse é o coeficiente de Fourier AM. Ok? E aí, perguntas? Ali é M, né? Porque o que aconteceu? O N está variando. O N está variando. Então, N é 1, isto é 0. N é 2, isto é 0. Quando o N chega no M, aí, pela fórmula, eu tenho que essa integral vale π. Então, o único valor desta integral que é não nula é justamente quando o N chega no M. Tá bom? E aí, perguntas? Ok? E para encontrar o Bn, é lógico que aqui este M pode ser qualquer variável, né? AK, AV, põe a variável que quiser, né? Para calcular o Bn, eu faço exatamente a mesma coisa, só que ao invés de usar o cosseno, nós vamos trabalhar com o seno. Aqui o seno, aqui o seno e aqui o seno. E aí, eu tenho que a integral de menos π a π de f de t seno de mt dt é igual a integral de menos π a π de A0 sobre 2 seno de mt mais o somatório de AN, integral de menos π a π cosseno de nt seno de mt. Já vimos que essa integral é 0. Mais o somatório de n igual a 1 até infinito bn integral de seno de nt seno de mt de menos π a π. Então, esta integral é 0 pela fórmula. Esta é o cosseno de mt de menos π a π, também é 0. E esta daqui, pela mesma razão, quando n chega em m, então esta daqui vale π. Então, esta integral toda, a soma dessas integrais, sobra uma, que é o bm π. É a única que sobra. E, portanto, nós temos uma fórmula para bm. 1 sobre π, integral de menos π a π, de seno de mt, desculpa, seno f de t, seno de nt, mt, dt. Então, estes são os coeficientes de Fourier. Portanto, dada uma função periódica, contínua por partes, eu posso calcular a sua série de Fourier.